boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje nós vamos conversar sobre o câncer de próstata. Pois é, nós estamos no mês de novembro, é um mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Nós sabemos que muitos idosos são atingidos por essa doença e hoje eu estou aqui para você entender quais são os sintomas dessa doença, de que forma é feito o diagnóstico, como é feito o rastreamento, quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de próstata. Então é muito importante, se você tem algum homem na sua família, seu esposo, seu pai, um amigo, que você assista esse vídeo, que você compartilhe com essa pessoa, que você anote as informações para que a gente possa auxiliar. Como eu sempre digo, né, os estudos já comprovam isso. Infelizmente os homens, eles não têm esse hábito que nós mulheres temos de buscar informações sobre a nossa saúde. E aí, infelizmente, os homens morrem cedo. Isso aí as estatísticas já confirmam pra gente também. Então, eu sei que aqui no meu perfil do Facebook a maioria das pessoas, dos seguidores, são mulheres idosas e cuidadoras, mas é importante que você dessa vez compartilhe a live com os homens também, anote as informações e me ajude a levar essa informação a mais pessoas, tá bom? Eu quero pedir a você que vai assistir essa live posteriormente no YouTube, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho. Muitas pessoas têm o hábito não de assistir a live aqui ao vivo com a gente no Face, mas assiste lá. Então é muito importante que você ative o sininho para que você seja notificado quando houver publicação de novos vídeos, tá bom? Vou colocar aqui a live no computador para eu acompanhar vocês, ver quem já está entrando aqui na live. Vamos lá, a Glaciete já está aqui. Boa noite, Glaciete. Boa noite, Sônia, Rosemary, Elza Ribeiro, Cleuma Honorato também, mais uma vez, Lourdes Silva. Gente, gratidão pela presença de vocês. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo novamente. Todas nós juntas nessa corrente, né? Vamos levar saúde para os homens idosos também, que isso é muito importante. E não só para os homens idosos, né? Como eu estava comentando ontem na live para vocês, o câncer de próstata ele vem atingindo cada vez mais pessoas jovens. Inclusive, o câncer de próstata ele é mais agressivo em pessoas jovens. Então, se uma pessoa é diagnosticada com câncer de próstata com menos de 60 anos, a possibilidade desse câncer ser mais agressivo é muito maior. Inclusive, foi o caso do meu esposo, que foi diagnosticado com câncer de próstata aos 43 anos, com câncer de próstata avançado. Então, com 46, 47 anos, ele veio a óbito porque, infelizmente, já descobriu essa doença em fase avançada. Então, a live de hoje é importante para um homem idoso? Mas é muito importante que a gente divulgue para os outros homens também, porque os casos de câncer em pessoas jovens vêm aumentando cada vez mais, tá bom? Então, a live de hoje realmente é uma live que inclusive eu preciso me fortalecer para estar aqui, né? Hoje fiz minhas práticas e tal, porque é um tema que me toca, né? Claro, como vocês que já me acompanham sabem, o óbito do meu esposo foi por conta dessa doença. Então mexe comigo, mas hoje estarei aqui firme e forte para conversar com vocês sobre esse assunto, tá bom? Eu já vou iniciar a live, então vou acompanhar os comentários de vocês no celular e também aqui na página, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Pronto. Então, que nem o pessoal de Fortaleza. Pronto. E já vou iniciar a live. Vamos lá. Quem não compartilhou, então compartilhe. Já vamos iniciar o nosso assunto. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o câncer de próstata, ele é a segunda maior causa, é o segundo maior câncer que atinge homens idosos, tá? O primeiro tipo de câncer que mais atinge homens idosos no Brasil é o câncer de pele não melanoma, que inclusive é o mesmo que atinge as mulheres também. Daí nas mulheres a gente tem lá como segundo câncer que mais atinge as mulheres o câncer de mama, que inclusive eu preciso fazer uma live para vocês sobre esse assunto. E entre os homens o segundo, o câncer de próstata, tá? E aí 75% dos casos de câncer de próstata acontecem em homens idosos. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho por que isso acontece, tá? Só que o câncer de próstata, quando ele atinge homens idosos, ele é mais lento. Então, assim, geralmente esse homem idoso, ele já tem o câncer de próstata, os sintomas vão surgir aproximadamente 15 anos depois. Por quê? O câncer de próstata em homens idosos, ele é muito lento. E aí vocês vão entender por que às vezes também, quando esse idoso ele é diagnosticado com câncer de próstata, o médico opta pela vigilância ativa, que eu também vou explicar para vocês o que é. Ele não vai optar pela radioterapia,
pela cirurgia, ou pela quimioterapia ou os outros tratamentos disponíveis, mas sim pela vigilância. Fazer exame frequentemente nesse idoso para ver se o câncer está crescendo, está avançando ou não, tá? Porque muitas vezes você interferir fazendo uma cirurgia, e às vezes até fazendo a própria biópsia, você já traz alguns prejuízos para o homem idoso, tá? E eu vou explicar para vocês. Então, na live de hoje, vocês vão entender como é feito o diagnóstico, como é feito o rastreamento, como que o médico pensa a questão do tratamento, porque muitas vezes a família imagina que quando o médico ele não opta pela radioterapia ou pela cirurgia, é porque o médico está sendo negligente. Ou muitas vezes o médico também opta, por exemplo, pela hormonioterapia, que eu vou falar para vocês o que é, e ele não comunica para a família que esse é um tratamento paliativo. E aí a família imagina que o idoso ele fez esse procedimento cirúrgico, que ele está curado do câncer. Na verdade, ele não está. O câncer está ali, esse procedimento é só um procedimento paliativo para trazer mais qualidade de vida para o idoso. Então, são muitas coisas importantes que vocês precisam entender para que, se alguém na sua família, algum idoso, for diagnosticado com câncer de próstata, você entenda o que está acontecendo, você possa questionar o médico, porque o que eu vi, infelizmente, na minha pesquisa de mestrado, é que muitas vezes a família nem entende o que está acontecendo. Não sabe se aquele tratamento é curativo, se não é, se é paliativo, que tipo de cirurgia foi feita, para que estão sendo feitos determinados procedimentos. Então é importante que você entenda para que você possa auxiliar esse idoso, tá? Então vamos lá primeiro entender quais são os fatores de risco para o câncer de próstata. O primeiro fator de risco a gente sabe que é a idade. Porque, como eu falei, 75% dos casos de câncer de próstata acontecem em pessoas idosas. Mas a gente não sabe se o próprio processo de envelhecimento fisiológico leva ao câncer de próstata ou se os hábitos de vida continuados, permanentes, vão fazer com que ao chegar numa idade avançada essa pessoa tenha o câncer de próstata, tá? Além da questão da idade, a gente tem também a questão da raça, que hoje, enfim, a gente utiliza vários termos, mas o homem negro, ele tem mais possibilidade de ter câncer de próstata também, tá? Uma outra questão é se esse idoso, ele tem um pai, um irmão ou um tio que teve câncer de próstata, a gente sabe que ele tem mais possibilidades também. Então, assim, parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, se você é um homem idoso, na sua família, o seu pai, ou seu irmão, o seu tio teve câncer de próstata, é muito importante que você faça o rastreamento, os exames de diagnóstico antes e com mais frequência, porque aumenta a sua chance de ter. Mas isso não quer dizer que o câncer de próstata é hereditário, tá? O que os estudos vêm confirmando recentemente é o seguinte: geralmente nós temos os mesmos hábitos alimentares, os mesmos hábitos de vida que os nossos familiares mais próximos. Então, o fato de o idoso ter tido um pai que teve câncer, um irmão que teve câncer, não quer dizer que ele teve. Aumenta as chances, mas aumenta as chances por quê? Porque provavelmente os hábitos de vida dele são os mesmos, tá? Então, por exemplo, no meu caso a gente teve o meu esposo, ele tem um filho que pelo caminhar das coisas tem os mesmos hábitos de vida que ele. Então, se este rapaz tiver o câncer de próstata, não quer dizer que ele vai ter o câncer de próstata porque o pai teve, porque foi algo hereditário, mas porque os hábitos de vida que ele aprendeu, né, sedentário, se alimenta mal e etc., são os mesmos hábitos do pai. Então, isso que a gente tem que observar, não é só questão de hereditariedade, mas dois hábitos de vida, como eu sempre falo aqui com vocês, tá? Um outro fator de risco que aí está diretamente relacionado com a questão do estilo de vida se o homem é obeso, se o homem se alimenta mal, se o homem é sedentário, também aumenta as possibilidades dele ter câncer de próstata. Agora, se ele é diagnosticado com câncer de próstata e ele muda o estilo de vida, ele tende a viver muito mais do que a maioria, tá? Então, se ele faz exercício físico, se ele muda a alimentação, ele vai conseguir ter sucesso, um sucesso maior no seu tratamento, ou pelo menos ainda que ele continue com câncer, que ele viva mais anos de vida. E aí foi inclusive o que aconteceu com meu esposo, né? Antes dele ter o diagnóstico do câncer de próstata, ele era sedentário, ele estava obeso, ele se alimentava mal. Quando ele recebeu o diagnóstico, que já era um diagnóstico fatal, infelizmente, a doença já estava avançada nos ossos, em vários órgãos do corpo dele, ele tinha uma perspectiva de vida de aproximadamente 5 a 6 meses, de acordo com as estatísticas, né? De acordo com os estudos científicos aí.
Só que a gente mudou completamente a dieta dele. Ele fez dieta cetogênica, ele começou a se exercitar, entre outros hábitos de vida, e ele viveu 3 anos para quem ia viver no máximo 4, 5, 6 meses de vida, tá? Então, assim, obesidade, sedentarismo, alimentação ruim, e aí eu não vou detalhar na live de hoje o que é isso, mas vocês que me acompanham sabem, tá? E a gente pode fazer uma outra live novamente falando sobre esse assunto. Se essa pessoa tem esses hábitos ruins, aumentam as chances. Se ela é diagnosticada e ela muda esses hábitos, ela tem a possibilidade de viver muito mais, tá bom? E aí a gente vai para a questão do rastreamento. Como eu falei para vocês, se o homem é negro, se o homem está obeso, é sedentário, se alimenta mal, ele tem mais possibilidade de ter o câncer de próstata. E por conta disso, o rastreamento da doença, ou seja, os exames, tá, que a gente faz para saber se essa pessoa tem câncer ou não, devem ser feitos com antecedência. Então, no homem que tem esses fatores de risco que eu citei, ele deve começar a fazer os exames por volta de 45 anos, tá? Se ele não tem nenhum desses fatores de risco que eu falei, ele não é sedentário, ele se alimenta bem, ele não vive estressado, ele vai começar a fazer os exames a partir dos 50 anos. Só que, vejam, eu peço que vocês observem o seguinte, isso é muito contraditório. Como eu falei no início da live, o número de homens com câncer de próstata jovens vem aumentando cada vez mais. Então, veja, se o meu esposo, por exemplo, esperasse chegar aos 45 anos para fazer o exame, na verdade, aos 45 ele já estava morto. Então, assim, ele fez os exames, na verdade já estava com sintomas também, deveria ter feito antes, mas a Sociedade Brasileira de Urologia, ela diz que o homem deve fazer a partir dos 45 anos, então ele não fazia, correto? E até então na família dele não tinha ninguém que tinha câncer de próstata, mas ele começou a sentir dores pelo corpo, a gente não sabia por que aquelas dores na coluna e tal, quando foi fazer os exames, era um câncer de próstata já avançado. Quantos anos ele tinha? 43 anos. Então, assim, por mais que a Sociedade Brasileira de Urologia diga que o homem com fatores de risco só deve fazer os exames a partir de 45, que os homens que não têm fatores de risco devem fazer a partir dos 50, existem muitos casos abaixo dessa idade, tá bom? Então, é importante que você, homem, procure fazer os exames, sim. E quais são os exames que o homem vai fazer para saber se ele tem câncer de próstata ou não? O primeiro deles e o principal é o toque retal, que muitos homens têm medo de fazer o toque retal, não entendo por quê. É muito mais fácil do que fazer o exame ginecológico que a gente faz, tá? Gente, mulher faz exame ginecológico, a gente tem que abrir as pernas, né? Tem que colocar aquele aparelhinho ali dentro para fazer o exame ginecológico. O homem não, tá? É um dedinho, um pedacinho do dedinho que o médico vai introduzir no ânus para palpar a próstata. E aí, se o médico percebe ali que tem algum caroço, que o tecido está endurecido, e ele, enfim, se ele percebe que o tecido está endurecido, que tem caroço, tem 80% de chance de já ali na palpação o médico ter certeza que essa pessoa tem câncer de próstata ou não. Mas, é claro, vai ter que fazer a biópsia, tá? Para iniciar qualquer tratamento oncológico tem que fazer a biópsia. Mas apalpou, pela palpação, o médico tem 80% de chance de saber se essa pessoa tem câncer de próstata ou não, tá? Mas além do toque retal, tem o PSA também. E aí, quando a gente vai conversar com os homens, né? Os homens que têm medo de fazer o toque retal, muitas vezes eles falam assim, mas eu fiz o PSA, não deu nada. Só que existem casos que o PSA não está alterado e que o homem está com câncer de próstata. Então, assim, para ter um diagnóstico, essa pessoa tem que fazer o toque retal, tem que fazer o PSA. Um não substitui o outro, tá? O homem, ele tem que fazer os dois exames, tanto o toque retal quanto o PSA, que é um exame de sangue. E aí, muitas vezes, o homem, por conta da vergonha de fazer o toque retal, opta pelo exame de sangue e acha que isso vai resolver, que por ali ele vai ter o diagnóstico. Mas a gente sabe que muitas vezes vem um falso negativo no PSA. Ou seja, por conta de várias coisas, a porcentagem ali do PSA vem pequenininha, mas o homem está com câncer de próstata. Então, tem que fazer toque retal, tem que fazer PSA. E aí, fez o toque retal, o médico, o exame, ele sugere que esse homem está com câncer de próstata. Fez o PSA está alto. Bom, provavelmente tem câncer de próstata mesmo. O que o médico vai ter que pedir? Uma biópsia, tá? E aí vai ter que ser feito um ultrassom, vão ser retirados alguns fragmentos ali, 12 fragmentos, para que seja feita a biópsia e aí sim possa ser
de fato concluído o diagnóstico se esse homem tem câncer de próstata ou não, tá? Deixa eu só ver as perguntas aqui, dar uma boa noite pro Edwin, Simone Silva, Marcinha Shelley, Cleonice, Jean Fernandes também. O exame de PSA beneficia principalmente os homens acima de 65 anos? Não. Todo homem deve fazer o PSA. E aí, como eu falei, a Sociedade Brasileira de Urologia vai dizer que os homens sem fatores de risco têm que fazer PSA a partir de 50 anos. Homem com fatores de risco a partir de 45. Mas, né, como eu falei, a gente tem muitos casos de homens com câncer de próstata antes dos 45 anos. Eu já presenciei a morte de vários, infelizmente, tá? Então, o homem deve fazer antes dos 60, 65 anos, sim. Eu diria, a partir do que eu venho lendo nos estudos científicos, a partir da minha vivência, que a partir dos 40 anos o homem já deveria fazer PSA e toque retal, tá? Mas isso são coisas que a gente ainda vai, enfim, que ainda vão mudar aí, né, no que a gente tem de parâmetros da Sociedade Brasileira de Urologia, tá bom? Dá uma boa noite aí pro Renato Lisboa. Estou feliz por ver homens na live de hoje, né? Isso significa que os homens estão interessados nesse assunto também, tá? Bom, e aí a gente falou do rastreamento, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão dos sinais, tá? Mas antes de falar dos sinais, tem uma coisa que eu lembrei agora, gente. Homens a partir de 45 anos, se eles não tiverem uma expectativa acima de 10 anos de vida, geralmente o médico ele nem pede a biópsia. Por quê? Tá? Imagina um homem de 75 anos que está com alguns... De repente o médico fez ali o PSA está alterado, às vezes nem fez o toque, ou faz o toque, percebe ali que tem um endurecimento na próstata. Só que esse homem ele já tem várias complicações de vida. Então, assim, ele não vai se beneficiar do diagnóstico do câncer de próstata. Às vezes o médico vai fazer a biópsia. Quando a gente faz a biópsia, tem chance de ter infecção, tem chance do câncer se espalhar mais ainda no corpo. Então, assim, se o homem idoso ele tem mais de 75 anos, a expectativa de vida dele é curta, não é que não vale a pena, mas não é indicado que se faça biópsia, porque vai ter o diagnóstico do câncer de próstata e não vai poder tratar. Porque ele não vai poder se submeter a determinado tipo de cirurgia, ainda que se submeta. Essa cirurgia pode não trazer mais tempo de vida para ele, mas sim complicação. Ele pode ficar com problemas, inclusive, de baixas cognitivas, ele pode ter uma infecção hospitalar, podem surgir várias complicações. Então, quando o homem tem mais de 75 anos, o médico vai pesar como está a saúde dele, para ver se faz sentido fazer uma biópsia que vai trazer riscos e... ainda que faça essa biópsia que dê tudo certo, se ele vai ter possibilidade de fazer tratamentos e o quanto que esse tratamento vai beneficiar ele. Porque o câncer de próstata ele é tão lento em homens nessa idade, como eu falei para vocês, que ele vai demorar aí 10 anos para ele aumentar 1 centímetro. Então, muitas vezes ele não vai trazer nenhum sintoma que vai prejudicar a qualidade de vida desse idoso. E aí é por isso que o médico às vezes opta por não mexer, tá? Por não trazer mais complicações para a vida desse idoso. E aí, falando sobre os sinais, tá? É importante que vocês, homens, saibam o seguinte: muitas pessoas imaginam que o câncer de próstata ele vai trazer sintomas. Só que o câncer de próstata ele só traz sintomas quando ele já está em estágio avançado. Geralmente, quando o homem está na fase inicial, ele não tem sintoma nenhum, que inclusive foi o caso do meu esposo também, tá? Ele não tinha queixa urinária, não tinha problema nenhum relacionado ao aparelho urinário. Quando ele começou a apresentar sintomas, era porque o câncer já estava avançado. Então, assim, fase inicial de câncer de próstata, pouquíssimos homens vão ter algum sintoma. Quando tem uma queixa urinária, às vezes não consegue, ou urina pouco, ou urina demais, mas isso é muito, mas muito difícil de acontecer. Geralmente, estágio 1, 2 e 3 de câncer, o homem não tem sintomas, tá? E aí, quando esse homem apresenta sintomas, quando apresenta alguma queixa urinária, quando apresenta sangue na urina, quando apresenta dor óssea, porque o câncer já está numa fase avançada que é incurável. Então, por isso que eu sempre falo, homem, não espere ter uma queixa urinária, ter um problema de urina, para procurar um médico e fazer o rastreamento. Passou dos 40 anos, já faça o rastreamento, tá? É muito importante, porque se surgir algum sintoma, ou o sintoma é porque você está com uma hiperplasia prostática. O que é hiperplasia? Vocês hoje vão aprender várias coisas, tá? Hiperplasia é quando a próstata ela cresce. Quando ela cresce, ela vai pressionar a uretra, e aí muitas vezes esse homem ou não vai conseguir urinar, vai ter dificuldade para urinar, ou vai urinar muito.
Então, quando ele apresenta sintoma, pode ser por conta da hiperplasia ou porque ele já está com câncer avançado, tá? Hiperplasia não é câncer, hiperplasia é só um crescimento da próstata que a maioria dos homens idosos vão ter, 75% dos homens acima de 80 anos têm hiperplasia prostática, tá bom? Então, fase inicial de câncer não vai ter sintomas. Se você esperar ter sintomas para rastrear o câncer, infelizmente vai descobrir um câncer avançado, tá? Fase avançada, aí sim vai ter os sintomas. E quais são os sintomas, tá? Vou colocar aqui para falar um pouquinho para vocês, para eu não esquecer nenhum dos sintomas. Bom, primeiro, essa dificuldade de urinar. O homem urina pouco, ou urinar, levantar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, ou o homem sente que ele vai urinar e que ele não urina tudo, que sobrou alguma coisa, que a bexiga dele não foi esvaziada, ou ele vai apresentar sangue na urina, tá? E além desses sintomas urinários, o homem vai apresentar dor óssea. Então, como eu falei, o câncer de próstata, o primeiro caminho que ele faz é ir para os ossos, né? Ele atinge muitas vezes, quando ele vai avançando, os órgãos locais, tá? Ali o aparelho urinário, e posteriormente ele vai logo para os ossos. Depois dos ossos, ele atinge os pulmões. Isso também é interessante que você saiba por quê. Como eu falei, às vezes o médico, quando ele vai fazer o tratamento, às vezes já descobre, esse idoso já é diagnosticado com câncer avançado, o homem faz um tratamento que se chama hormonioterapia, tá? Que é uma castração, ou uma castração cirúrgica, ou uma castração química. Por quê? Para que o câncer seja freado um pouquinho ali. E aí o médico, ele não diz que esse homem estava com câncer avançado, tá? E aí o que acontece, gente? Surge depois as dores ósseas, porque na verdade aquele câncer já estava avançado, e aí a família ou o homem idoso imagina que é um outro câncer. Na verdade não é. É o mesmo câncer que ele continua tendo, que ele está fazendo um tratamento paliativo e que agora está nos ossos. É um câncer que surgiu na próstata e que avançou para os ossos e que posteriormente, infelizmente, vai para os pulmões e aí essa pessoa vem a óbito, tá? No caso de câncer estágio 4. Bom, e aí falei para vocês a questão do diagnóstico. Também algo que é muito importante vocês saberem é que na biópsia lá vai aparecer algo dito lá, Gleason, índice de Gleason, Gleason, tá? O que isso vai significar? Lá quando vai ser analisada a biópsia, aqueles pedacinhos, fragmentos ali da próstata, existe um exame que faz, que já na biópsia vai dizer o seguinte: se aquele câncer ele tem grandes possibilidades de estar avançado ou não. Então, se ali vem assim 3 mais 3, que é 6, índice 6, significa que aquele câncer provavelmente é um tumor local, um tumor que ainda está ali na próstata, ainda não saiu para outros órgãos, um tumor curativo. Aí passou do 6, tá? Se tiver ali na biópsia 3 mais 4, significa que é o Gleason 7, tá? Então significa que esse câncer é um câncer intermediário, é um câncer que já pode estar em outros locais do corpo, tá? Se tiver, ainda tem uma questãozinha que é assim, se tiver 3 mais 4, é um câncer que tem possibilidade de estar em outros órgãos, mas menos possibilidades. Se tiver Gleason 4 mais 3, significa que tem mais possibilidade de estar em outros órgãos. Se tiver o Gleason 4 mais 4, que vai dar 8, significa que tem grande chance desse câncer já ter se disseminado para fora da próstata, para outros órgãos, como bexiga. E se tiver acima de 8, provavelmente esse câncer já está inclusive nos linfonodos e nos ossos, tá? Então, quando você vê uma biópsia de alguém que tem câncer de próstata, você vai ver lá adenocarcinoma de próstata, e aí vem um númerozinho, 3 mais 3, ou 3 mais 4, 4 mais 3, sempre acima de 6. E aí, quanto maior tiver, maior a possibilidade desse câncer já ter se disseminado para outros órgãos do corpo. Mas, além disso, o que o médico vai fazer? Ele vai pedir uma tomografia e ele vai pedir uma cintilografia óssea. Com isso, o que vai ser feito? Um estadiamento. Outro termo que vocês vão aprender agora. Primeiro o médico faz um diagnóstico, depois, para pensar o tratamento, ele vai fazer um estadiamento. O que é o estadiamento? Ele tem que entender que estágio está esse câncer para poder pensar a conduta de tratamento para essa pessoa. Então, o estadiamento, ele vai olhar esse índice Gleason, ele vai olhar a tomografia, ele vai olhar a cintilografia óssea, porque, como eu falei, o câncer de próstata tende a avançar para os ossos, tá? E por aí é que ele vai chegar ao estágio desse câncer, se é 1, 2, 3 ou 4,
para pensar o tratamento desse homem idoso, tá bom? E aí, como que é o estágio 1? O estágio 1 do câncer de próstata significa que esse câncer, ele é um câncer de baixo grau, um câncer bem no comecinho, e aí muitas vezes o médico nem vai intervir nesse momento, é um câncer, sabe, bem pequenininho, com poucas chances aí de estar avançando para outras partes do corpo. Tem o estágio 2. O estágio 2 significa que ainda é pequenininho, o tumor ainda é pequenininho lá na próstata, mas é um pouquinho maior, tá? O estágio 3 significa que esse câncer ele já saiu dessa glândula, que é a próstata, já está começando a atingir outros órgãos ali mais próximos, como bexiga, como reto, tá? E o estágio 4 já é o estágio avançado. Então, geralmente, o estágio 4 vai ser lá o Gleason 8 para cima, tá? E vai ter essas metástases ósseas também no corpo desse idoso. Hoje eu tô falando muitas coisas para vocês, eu sei que poucas pessoas falam sobre isso, e muitas vezes o homem ele é diagnosticado, ele não sabe ler a biópsia, ele não sabe que existe vários estágios, ele faz procedimentos cirúrgicos e não sabe, na verdade, por que ele fez, qual é o benefício ou o malefício. Então hoje eu estou trazendo vários assuntos, depois a gente pode voltar devagarzinho sobre cada um, falar mais detalhadamente sobre sintomas, mais detalhadamente sobre estadiamento, mas hoje eu estou trazendo assim de forma geral, para mexer com a curiosidade de vocês e para que vocês possam levar isso para mais pessoas, tá? E aí, bom, o médico fez ali o estadiamento, viu se esse idoso está estágio 1, 2, 3 ou 4. Ele vai pensar agora a proposta de tratamento. E aí o tratamento, existem vários tipos de tratamento, tá? Existe a vigilância ativa. Então, geralmente, se é um homem idoso, tem lá os seus 70 anos, como eu falei, descobriu o câncer de próstata bem no comecinho, como o câncer de próstata cresce lentamente, às vezes o médico vai optar só pela vigilância ativa. Vai fazer exame de 6 em 6 meses nesse idoso, acompanhar, ver se vai surgir algum sintoma, porque às vezes esse idoso nem tem sintoma nenhum de tão pequeno que é o tumor. E aí não vale a pena mexer e trazer mais complicações para a vida desse idoso. Se for um homem jovem, aí muitas vezes pode-se optar por fazer a cirurgia da próstata, tá? Para retirar a próstata, que pode também ter algumas complicações ou não. Hoje, como a cirurgia vem evoluindo muito, né? É muito difícil o homem ficar, por exemplo, com incontinência urinária, ou o homem perder a ereção, mas acontece, tá? Pode acontecer. Então, o médico vai pesar a idade, vai pesar as condições de saúde para ver se opta pela vigilância ativa ou não. Mas, geralmente, o câncer bem no comecinho, se for um idoso, vai optar pela vigilância. Existe também a retirada da próstata. Quando o médico opta pela retirada da próstata, significa que esse câncer ele tem possibilidade de cura. Isso que eu quero deixar bem gravado aqui para vocês. Tirou a próstata? Provavelmente, tá? Esse homem ele tem grande possibilidade de cura. Porque quando o câncer de próstata ele já está além da próstata, não adianta mais tirar só a próstata. Então, muitas vezes, o que o médico vai optar, pelo que eu vou falar agora, que é a hormonioterapia, que é a castração cirúrgica ou a castração química desse homem, tá? Vai tirar lá o saco escrotal do homem para ele não produzir mais testosterona, ou ele vai tomar uma medicação para ele não produzir mais esse hormônio testosterona, tá? Então, quando o homem ele faz a castração, seja a castração química, tomando o remédio, ou retirando os testículos, é porque o câncer dele não tem possibilidade de cura. Então, tirou a próstata porque tem possibilidade de cura. Então, você vai perguntar ao médico, você é idoso, conhece algum idoso que vai fazer essa cirurgia? O médico falou que vai tirar a próstata. Bom, amém, tem possibilidade de cura. O médico falou que vai fazer a orquiectomia, que é essa castração cirúrgica. Então, provavelmente esse câncer, provavelmente não, esse câncer não tem possibilidade de cura, tá? É importante que vocês entendam o que é cirurgia de retirada de próstata, qual é o objetivo, e cirurgia de retirada do saco escrotal, que é outro objetivo, que é uma cirurgia paliativa, tá? Deixa eu só ler aqui as perguntas para eu continuar. Bom, Maria Livanda... mulher não tem próstata, Renata. Ainda bem, né? Mas tem uns casos de câncer de mama aí. Pois é, a Lúcia está falando que é um tema polêmico, é mesmo, as pessoas não gostam de falar. Eu friso para vocês que para mim não é fácil falar sobre esse assunto, não é mesmo, tá? Fico realmente mexida por conta da minha situação, mas estou aqui pela minha função social nessa página aqui, que é trazer informações sobre saúde do idoso, então eu tenho que falar sobre esse assunto também, tá?
O Edson me perguntou se o tratamento de câncer de próstata pode causar incontinência urinária. Pode causar, mas como eu disse, na maioria dos casos isso não acontece. Muitas vezes a cirurgia é feita a laser, então as complicações são muito menores, tá? Mas pode acontecer sim. Inclusive, o homem, quando ele vai fazer a cirurgia, ele tem que assinar um termo de compromisso. Termo de compromisso, não, me perdi, não me lembro o nome agora, mas ele assina um termo no qual ele diz que ele sabe que isso pode acontecer, tá? Boa noite aí pro Flávio, Lene Guedes, mamãe também está aqui me assistindo, Maria Elivanda, né? Se o homem perde a libido, muito importante isso, Maria Elivanda, se ele fizer a orquiectomia, que é a castração, ele vai perder a libido sim. Então assim, ele poderia ter ereção, mas ele não vai ter porque ele não tem mais libido, ele não tem desejo sexual. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O homem tirou a próstata, o que acontece? O câncer dele, ele pode... Tirou a próstata porque o câncer estava localizado só na próstata, ok? Então assim, pode acontecer dele perder a ereção, mas ele tem desejo sexual. Aí existem algumas injeções que podem ser aplicadas para que esse homem tenha ereção, porque o desejo ele vai ter, ele vai continuar produzindo testosterona, então ele vai ter desejo de ter vida sexual, mas ele não vai ter ereção. Então existem injeções que esse homem pode tomar para ter ereção. Agora vamos lá, um homem descobriu o câncer de próstata avançado, foi o caso do meu esposo. Então, ele vai ter que fazer a castração cirúrgica ou química. Castração cirúrgica, orquiectomia é o nome. Vai tirar o saco escrotal. Ou alguns homens optam por tomar a medicação porque não querem tirar o saco escrotal. Bom, nesse caso, ele não tem mais libido. Então, assim, a vida sexual desse homem acabou, tá? Não tem mesmo. Castração, ele não produz mais hormônio testosterona, ele não tem desejo sexual. Então, é muito importante essa pergunta que você fez, tá? O Edwin está me perguntando sobre a questão da alimentação. Sim, hoje a gente já sabe que a alimentação tem uma influência muito grande. E aí, na verdade, a alimentação que ajuda a prevenir câncer de próstata é a mesma que ajuda a prevenir os cânceres em geral, tá? Já fiz algumas lives aqui sobre o assunto, vou até retornar nesse assunto, mas ajuda sim, tá? E aí, se o homem se alimenta bem, faz algum esporte, não é sedentário, cuida do sono, evita o estresse, ele tem pouquíssimas possibilidades de ter câncer de próstata, tá? Jean está dizendo que está aprendendo, Glaciete também. Bom, vamos lá para a gente fechar, tá? Então, quais são os tipos de tratamento? Vigilância ativa, a retirada da próstata, a radioterapia, a orquiectomia, que é o que eu falei para vocês, que é a castração, aí pode ser a orquiectomia ou a medicação oral, como eu também já expliquei, a quimioterapia e também existem alguns tratamentos para o caso de câncer avançado, que o câncer já está nos ossos, tá? Agora, como que o médico vai optar? Como eu falei para vocês, depende de casos individuais, depende das condições de saúde do idoso ou do homem, para que o médico possa optar por radioterapia, ou por cirurgia, ou orquiectomia. O importante para mim é que vocês entendam que quando o médico faz diagnóstico do câncer de próstata, vou dizer mais uma vez, um homem que é muito idoso, muitas vezes ele não vai fazer radioterapia, não vai fazer a retirada de próstata, ou não vai fazer a orquiectomia, castração cirúrgica, porque às vezes esse homem idoso ele já tem outras complicações. Não adianta fazer esse tipo de tratamento porque só vai como é que eu posso dizer? Vai abreviar a morte dessa pessoa. Então, assim, às vezes não é válido fazer esse tipo de procedimento porque vai mais complicado do que trazer saúde, já que o câncer no homem idoso evolui lentamente. O câncer nos homens mais jovens, ele é muito mais rápido. Então, por isso que aconteceu isso com o meu esposo, né? Tem outras pessoas que eu conheço, homens que morreram câncer de próstata com 38 anos, com 40 anos, 42 anos. Então, quanto mais jovem o homem mais essa doença ela é agressiva. Porque tem toda a relação com a questão do hormônio também. Uma vez que o homem tem câncer de próstata, esse câncer de próstata ele vai crescer mais violentamente quanto mais hormônio masculino esse homem tiver. Então, quanto mais testosterona ele produz, mais esse câncer vai avançar. Então, por isso que no homem mais jovem, o câncer de próstata, ele avança mais, porque o homem mais jovem, ele está produzindo mais testosterona, entenderam? Então, por isso, principalmente se for homem jovem, tem que rastrear, porque se tiver câncer de próstata, vai ter que fazer ou retirada da próstata, vai ter que fazer castração cirúrgica para viver mais, não tem jeito, tá? Quimioterapia, geralmente, no câncer de próstata, só é indicada em fase avançada. Em fase inicial, vai ser ou os procedimentos cirúrgicos
ou os procedimentos cirúrgicos com radioterapia, então vai ter uma combinação aí de tratamentos. O importante antes de fechar aqui para vocês é dizer que, isso eu quero dizer assim por experiência própria, tá? Mudar a alimentação, fazer exercício físico não ajuda somente, gente, a prevenir o câncer. Ajuda essa pessoa a viver muito mais. Então eu tive essa experiência na minha casa, como eu falei no início da live, meu esposo, com perspectiva de meses de vida, ele descobriu o câncer já estava lá na perna, já estava cá na coluna. Quanto mais distância o câncer tiver do órgão original, mais agressivo ele está. Isso significa que as possibilidades dessa pessoa morrer em pouco tempo são maiores. Então assim, o câncer dele já estava nos braços, já estava na coluna, ele viveu 3 anos. Então, quantas pessoas você conhece que descobriram câncer de próstata avançado que viveram esse tempo? Eu te garanto que são pouquíssimas, tá? Então, assim, ele mudou o estilo de vida dele. E eu indico pra você que é jovem, você é um homem jovem que está sentindo, mude o seu estilo de vida. Você que é mulher, converse com seu esposo, converse com seus filhos sobre isso. E se tem alguém na sua família que já tem um diagnóstico, oriente a mudar de vida, a fazer exercício físico, a se alimentar bem, porque essa pessoa vai ter grande possibilidade de viver mais. Se estiver no início do câncer, vai viver muitos anos de vida. Se tiver um estágio avançado, infelizmente os órgãos já estão comprometidos, não vai viver tanto. Mas pode ganhar em anos, né? Quem teria possibilidade de viver meses, tá bom? Que bom, o Edwin tá falando que aprendeu, Glaciete, Raquel. Maria Livanda, só para entender a castração. Isso, Maria Livanda, tira os testículos e deixa o saco, né? Deixa aquela pele ali. Por quê? Por conta da questão estética, né? Porque se tirar aquela pelezinha por cima, muitas vezes um homem, na verdade, tem homem que até resiste a fazer a castração, prefere morrer do que fazer a castração, infelizmente, tá? Porque o homem ainda tem essa ideia da sexualidade, que tem que fazer sexo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, não é como é pra gente, né? Meu marido viveu 3 anos castrado, isso não significava muita coisa pra mim. O que significava pra mim era a presença dele vivo do meu lado, né? Então, de início foi difícil pra ele conviver com essa situação, foi. Mas aprendeu porque viu que não fazia sentido, não tinha essa importância pra mim, tá? Mas um homem tem essa questão muito vinculada à vida sexual. Então, às vezes ele prefere morrer fazendo sexo do que viver mais anos sem sexo, infelizmente, tá? Mas a castração é isso mesmo, tira, abre o saco escrotal, tira os testículos e fecha, deixa a pelinha ali para não ficar uma estética ruim, enfim, que tire a autoestima do homem, tá? Bom, gente, então é isso, né? Acho que consegui cumprir aí, pelo menos trazer de forma geral esse panorama para vocês entenderem a importância desse assunto, entenderem sobre a questão dos sintomas, né? Vamos falar, levar isso para os homens aí. Parem de aguardar algum sintoma para procurar o médico, já procurem antes. Câncer de próstata, fase 1, 2 e 3, dificilmente o homem tem alguma dor, tem alguma queixa urinária. Quando vai ter alguma queixa, geralmente é fase avançada, ou pode ser, e aí amém, se for só hiperplasia prostática, tá? Mas tem que procurar o médico. Então é isso. Quero agradecer a presença de vocês, gratidão mais uma vez, compartilhe essa live. Hoje uma live câncer de próstata, então vimos aí que a gente não teve grande participação, mas eu conto com vocês para a gente levar essa informação, para a gente compartilhar nos grupos de WhatsApp. Eu vou baixar essa live, vou colocar lá no YouTube, então vocês podem ir lá no YouTube daqui a pouquinho, daqui a meia hora, copie o link, bote nos grupos do WhatsApp, peça aos homens que vocês conhecem para assistir. Se a gente tiver uma demanda maior para falar sobre esse assunto, especificamente sobre cada situação que eu falei, eu volto aqui e a gente faz uma live, tá bom? Forte abraço para vocês. Então, chamar aqui minha assistente, Júlia, minha assistente aqui de Facebook, para ela desligar para mim. Gente, ó, gratidão, boa noite, fique na paz.